Olá, começando mais um tópico de gestão de pessoas e eu vou trabalhar hoje os diferentes tipos de avaliação de desempenho e qual a função de cada um deles e qual é a avaliação de desempenho que deve ser indicada para avaliação de output de gestão de pessoas, output de atribuição de funções. Então vamos entender? Porque eu tenho percebido que nos concursos, nas provas, a avaliação de desempenho tem crescido muito. A avaliação de desempenho é um tema que cada vez mais tem conteúdo sendo abordado em prova. Então é importante que a gente saiba quais os tipos de avaliação de desempenho e quais as suas consequências. Todas as aulas de gestão de pessoas, elas vão ser baseadas numa frase. Uma frase que inclusive explica o porquê que no serviço público existe o conceito de gestão de pessoas. Por que no serviço público, desde os anos 90, as organizações se preocupam tanto com esse conceito de tratar o ser humano com a sua individualidade? Afinal de contas, é para colocar a pessoa certa no lugar certo. É uma frase que eu sempre desenrolo com você, eu sempre desenvolvo com você, porque é o centro da gestão de pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo. É exatamente isso. E você também já trabalhou comigo em outros momentos o conceito do input e o conceito do output da gestão de pessoas e da avaliação de desempenho. Vamos desenrolar para você entender. Sou gestor público. Chegou um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas, elas devem ter realizada a devida atribuição de funções. Então é necessário que eu faça a devida atribuição de funções. E essa atribuição de funções, ela é feita com uma ferramenta. Você conhece muito bem a ferramenta. Eu desenrolo muito a ferramenta. E essa ferramenta é a gestão por competências. É o famoso chá. Quem disse que eu, como gestor público, vou ter a sensibilidade para, de fato, colocar a pessoa certa no lugar certo? Para, de fato, atribuir corretamente essa função? Então é justamente por essa razão, é justamente por esse motivo que eu preciso, depois de um tempo, geralmente um ano, realizar a avaliação de desempenho. É exatamente isso. E a avaliação de desempenho, ela tem dois caminhos, como eu falei. Ou ela pode ser positiva, ou ela pode ser negativa. Se ela é positiva, segue o plano. Se ela é positiva, segue o processo. Se ela é positiva, existe o efeito da continuidade. Agora, se ela for negativa, significa que aqui teve erro. Significa que eu caí numa análise errada sobre a pessoa. Por exemplo, eu já tive professor que fez pedagogia que não conseguia ficar com criança em sala de aula. Pois é, eu apostei no conhecimento. Eu já trabalhei com um professor que estava acostumado a dar aula online, que estava acostumado a dar aula, essa aula que eu estou dando online, mas nunca tinha dado aula para ser humano, ou seja, não tinha a habilidade. E por aí vai. Eu já trabalhei com um professor para a educação infantil, no serviço público, que trabalhava com 15 criança de até 2 anos e meio de idade. Aí apareceu uma barata na escola. A pessoa simplesmente abriu
simplesmente abriu a porta, a professora, e mandou todo mundo fugir. Ou seja, não teve atitude. Então, se for negativa, eu faço reavaliação funcional. Eu faço readaptação. Eu faço reanálise. Deu para entender? Esse é o quadro que eu já tinha trabalhado com você. Então, é aquela famosa questãozinha CESP-SEBRASP. E qual é a famosa questão CESP-SEBRASP? A avaliação de desempenho, ela é um input, ela é a entrada da gestão por competências e o output é a saída. Ou seja, são ferramentas indissociadas. Deu para entender? Nesse sentido, nesse conceito, quais os tipos de avaliação de desempenho que, na verdade, é o tema da aula de hoje, né? O tema desse bloco. Vamos lá. Então, vamos para os tipos de avaliação. Vem comigo. Ó, quando estudava para concurso, eu montava muito mapinha. Eu fazia muito mapa mental, né? Eu fazia muito esquema, eu fazia muita esquematização. Então, isso aqui é esquematização. Isso aqui é mapinha de memorização. Então, aula com Rezendão em estúdio, aula comigo com o quadro, você tem essa vantagem, né? Você tem a vantagem da minha esquematização, que, na verdade, é um mapa mental para você. Então, quais são os tipos de avaliação? Tipos de avaliação de desempenho. O primeiro tipo de avaliação é um tipo chamado pesquisa de clima. Para que serve a avaliação chamada pesquisa de clima? Teve uma prova na prova do MPU em 2018 e em provas de vários TRFs em 2018, 2019, antes da pandemia, antes do apocalipse zumbi, caiu tipos de avaliação de desempenho e para que servia. Cada tipo de avaliação de desempenho tem uma função específica. Cada tipo de avaliação de desempenho tem uma característica específica. E a pesquisa de clima é um tipo de avaliação que serve... por exemplo, ó, você já deve ter feito algum curso, ter sido cliente de alguma empresa, que passa uma pesquisa de satisfação. Então, a pesquisa de clima, ela, em primeiro lugar, ela analisa isso, a satisfação do público interno e do público externo. Então, ela é sempre feita com os funcionários e com os clientes. Então, o que é a pesquisa de clima num curso? Não é só avaliar a aula, não é só avaliar o professor. Na verdade, é avaliar o espaço físico, é avaliar o layout, é avaliar o custo do produto. Por exemplo, quando nós tínhamos o presencial de São Paulo do Alphacom, ou mesmo em Cascavel, que tem os presenciais, a pesquisa de clima, quando nós aplicávamos em São Paulo, perguntava sobre a temperatura do ar-condicionado, perguntava sobre o horário da aula, perguntava sobre o clima com os colegas do curso, período de intervalo. Nós chegamos, inclusive, a perguntar se no entorno, né, era no bairro da Liberdade, se no entorno ali do curso tinha lugares para você se alimentar. Então, a pesquisa de clima, ela tem essa característica. Ela é tanto feita para o público interno, para o público externo. E para que ela serve? O que o gestor público faz com a pesquisa de clima? Qual a função do público trabalhar com a pesquisa de clima? É para você analisar clima e cultura organizacional. Clima e cultura organizacional. Por exemplo, o Alphacom tem uma cultura organizacional, uma cultura consolidada, uma cultura que vem de anos, uma cultura que tem origem lá no fundador, lá no Evandro Guedes, que é a cultura de sempre ter aula de uniforme, sempre aula focada no edital, sempre aula para a sua necessidade para o concurso, aula em quadro, aula raiz,
a aula ali de quadro e desenvolvimento, como se fosse uma aula com alunos, né? Toda a cultura de acreditar na carreira pública, acreditar em concurso público. Então, como que você percebe se essa cultura e esse clima criado é positivo ou negativo? Pela pesquisa de clima. Então, como o próprio nome diz, né, como o próprio termo apresenta, a pesquisa de clima ela tem como objetivo analisar o clima e a cultura organizacional e a satisfação do cliente interno e externo. Já aconteceu com você utilizar algum serviço do tipo, sei lá, convênio médico, consulta médica, sei lá, concessionária de automóvel, e depois que você recebe o serviço, depois que acontece a prestação de serviço, te ligam para perguntar se você gostou do atendimento, te ligam para perguntar se foi positivo ou negativo o atendimento. Já aconteceu? Então, isso acontece exatamente com a pesquisa de clima. E a pesquisa de clima, cuidado, ela é sempre a posteriori ao serviço prestado. Como que eu vou chegar para um aluno novo? Como que eu vou chegar para um aluno que acabou de fazer matrícula e perguntar se ele gostou das aulas? Ele tem que assistir às aulas. Como que eu vou perguntar num convênio médico se o cara gostou do atendimento antes do atendimento? Então, a pesquisa de clima, né? Vamos numerar aqui porque eu acho que fica mais fácil para você. O primeiro tipo é a pesquisa de clima. Então, ela é sempre feita a posteriori, ou seja, no momento posterior à prestação de serviço. Tem essa característica, né? Ser feita a posteriori. É isso. Então, qual que é a questão clássica em concurso? A FCC, a VUNESP, a CESP-CEBRASP, a Fundação Getúlio Vargas amam esse tipo de questão. Pesquisa de clima tem essas características. Vamos para a segunda. Segundo tipo de pesquisa tipo de avaliação de desempenho. E o segundo tipo de avaliação de desempenho é a escolha forçada. Escolha forçada. Sabe quando tem eleição para prefeito, para governador ou para presidente e o seu candidato não foi para o segundo turno e você é obrigado a escolher entre dois que você não escolheria? Você tem uma escolha forçada para você escolher o menos pior. Então, isso é um tipo de escolha forçada. Então, a escolha forçada é o tipo de pesquisa de avaliação de desempenho que é caracterizada como uma pesquisa do tipo sim, não. Por exemplo, pizza ou macarronada? É que nesse caso, é difícil alguém não gostar ou de pizza ou de macarronada, né? Não é um exemplo muito bom, mas jiló ou bucho? Buchada de bode. Buchada de bode ou chouriço, feito com miúdos de porco? Tá aí, eu não como nenhum dos dois. Quer dizer, se precisar eu como, mas eu não curto muito. Se chegarem para mim e disserem buchada de bode ou chouriço, eu vou dizer nenhum dos dois. Mas eu sou forçado a escolher um dos dois. É sim ou não? É um ou outro. Aí eu escolho o menos pior. Então, a escolha forçada, ela é feita numa organização quando você quer fechar, quando você quer bloquear as opções. Escolha forçada. Ou A ou B. É isso ou aquilo. Por exemplo, eu já tive no serviço público. Eu trabalhei durante 2003 até 2017 como gestor público, como servidor público estatutário, concursado. Aí eu pedi exoneração por questões pessoais. Mas a escolha forçada, às vezes, é uma ferramenta. Por exemplo, eu tinha uma equipe. E aí eu tinha uma equipe de 12 funcionários.
E o equipamento público, ele precisava funcionar de domingo a domingo. Não tinha folga. Então, parte da minha equipe precisava trabalhar no sábado, parte da minha equipe precisava trabalhar no domingo. Ainda por cima eu tinha uma adventista do 7º dia que não trabalhava de sábado. E a lei dizia que eu tinha que resguardar pelo menos um domingo por mês para cada servidor de folga. Então eu tinha uma situação meio complicada. E aí eu resolvi montar coletivamente a jornada de trabalho, a carga de trabalho. Então eu chegava para o funcionário e dizia, esse fim de semana, sábado ou domingo? Escolha forçada. Então a escolha forçada, ela tem algumas características. Eu estou trabalhando, tipos de avaliação de desempenho. Uma coisa que despenca em prova de carreiras administrativas, em prova de carreiras tribunais, ou, por exemplo, administrativo da PF, PRF, MPU e assim por diante, ICMBio. Então, a escolha forçada, então é sempre assim, ó, tipo de avaliação, característica e qual a finalidade, para que ela serve no serviço público. Então, nesse caso, a escolha forçada é o tipo sim ou não, A ou B, pizza ou hambúrguer. E ela tem a opção de direcionamento. Direcionamento. E esse direcionamento, muitas vezes, ele é uma necessidade, né? Às vezes você não tem 3 opções, às vezes você tem 2 opções. É igual, tipo, sei lá, bandejão de universidade. Eu fiz a Universidade Federal de São Carlos. São Carlos é uma cidade do interior de São Paulo, tem a Federal, onde eu estudei pedagogia. No bandejão, às vezes tinha 2 opções. Era tipo, sei lá, fígado acebolado ou linguiça de frango cozida. Eu não curto muito nenhum dos 2, mas eu não tinha outra opção. Então ela era direcionada. Agora tem um problema, tome cuidado, porque a avaliação de desempenho, escolha forçada, ela tem sido um pouco questionada no serviço público. Questionada, em geral, porque ela pode direcionar de forma que fira a ética. Por exemplo, vamos supor que tem um funcionário que ele não é bem quisto pelos colegas. Tem um funcionário que a equipe não gosta muito dele. Tem um funcionário que a equipe ela não curte muito ele. Mas eu quero salvar esse funcionário. Eu quero manter ele na equipe. Eu quero que a equipe, de alguma forma, defenda ele. Mas como eu faço para a minha equipe defender um funcionário que não tem muita moral? Como que eu faço para a minha equipe defender um funcionário que o pessoal não gosta? Eu pego um pior ainda. Eu pego um pior que ele. E aí eu digo para a equipe. E aí? Ou o cara que vocês não gostam, ou o cara que vocês odeiam. Quem vocês salvam? Tipo Big Brother, né? E aí a equipe escolhe o menos pior, porque eu quero salvá-lo. Então o problema da escolha forçada é que muitas vezes ela é condenada moralmente. E ela é uma ferramenta pouquíssimo utilizada como avaliação de desempenho, porque ela tem questionamentos quanto à sua moralidade. Perfeito? Terceira ferramenta de avaliação de desempenho, terceiro tipo de avaliação de desempenho. Rezendão, aonde eu encontro esse tópico no meu edital? Aonde exatamente esse tema vai estar no meu edital? Vai estar em tipos de avaliação de desempenho, tipos e desvios. É assim que cai. Vamos para o terceiro tipo. E aí, o que a FCC faz muito? O que a CESP faz muito? No caso da FCC, né? Eles dão o conceito. A organização busca analisar a satisfação do cliente. A organização busca procurar a satisfação do cliente. E aí é para você indicar a alternativa que apresenta o elemento de satisfação, que nesse caso é pesquisa de clima. Vamos para a terceira ferramenta, vem comigo. Terceira ferramenta de avaliação de desempenho. E a terceira ferramenta
de avaliação de desempenho, o terceiro tipo de avaliação chama-se incidentes críticos. Incidentes críticos. Para que serve a avaliação de desempenho chamada incidentes críticos? Qual é a finalidade dela? Qual a função dela? Ela tem uma finalidade de testar tensão, de testar limites. Por exemplo, eu sou o seu gestor, eu sou sua chefia e te faço uma pergunta. Caso você tenha um relatório para entregar no final do dia de hoje, você lá está trabalhando no relatório, você tem um relatório para entregar no horário, só que aí tua mãe te liga e diz que está passando mal e não tem o que fazer. Não tem ninguém para levá-la até o hospital. Não tem ninguém para levá-la até o local que ela vai ser tratada. O que fazer nesse caso? Nesse caso, aí eu pergunto para o funcionário, você fica trabalhando e entrega o relatório ou vai acudir sua mãe? E aí? Qual a melhor resposta? Avaliação de desempenho, cada um tira suas conclusões. Cada um tem suas conclusões sobre tensão e limite do funcionário, do servidor público. Eu, particularmente, quando eu trabalhei na gestão pública, se o funcionário falasse, não, eu ficaria aqui cumprindo o relatório, eu não iria acudir minha mãe, eu não iria querer trabalhar com esse cara, não. Esse cara é desumano, esse cara não tem coração, esse cara não tem solidariedade. Se eu passar mal, se o cara não vai nem acudir a mãe, imagina eu passando mal num órgão público. Então você entendeu? Muitas vezes a resposta melhor para o trabalho apresenta um desvio psiquiátrico, representa um desvio. Então, os incidentes críticos é sempre quando você pergunta ao funcionário algo extremamente negativo ou extremamente positivo e o que ele faria. Por exemplo, eu não estou dizendo que são essas perguntas, mas eu estou dizendo que podem ser essas perguntas. E aí uma das perguntas é, o que você faria se você ganhasse amanhã 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais? O que você faria se você ganhasse 500 milhões de reais na Mega Sena? Continuaria trabalhando? Qual a resposta? Se um colega seu de trabalho subtraísse um bem que tem proporcionalmente pouco valor, sei lá, se ele roubasse uma caneta Bic do serviço público, você iria ser solidário a ele ou denunciar? E por aí vai. Deu para entender? Então, na verdade, os incidentes críticos, eles analisam tensão e limite para que você analise, para que serve? Para que no serviço público é utilizado incidentes críticos? Para você buscar novas lideranças. E você saber exatamente quais as responsabilidades que você pode atribuir. Responsabilidades. Próximo tipo de avaliação de desempenho, né, são 5 tipos principais, são 5 tipos muito importantes. O próximo tipo é funcional. A avaliação funcional, ela é a avaliação do trabalho, é a avaliação operacional, é a avaliação prática da atividade fim. Então, a avaliação funcional é a avaliação operacional. Você percebeu que todas as outras avaliações que eu pontuei com você, todas as outras avaliações que eu trabalhei com você, nenhuma delas analisa o trabalho. O Rezende dando aula, a Ana atendendo o público, o João fazendo RH.
Na verdade, a pesquisa de clima analisa a satisfação. A escolha forçada, ela direciona ali para algo que a organização quer. Né? Por exemplo, tem horário de estúdio, 2 da manhã ou 5 da manhã? Não tem outro horário. Então é para você direcionar a escolha do funcionário. Incidentes críticos é para você analisar se o cara vai amarelar ou não. Qual é o traço de personalidade da pessoa e como esse traço de personalidade pode afetar no trabalho. A funcional é do trabalho. A funcional é da aula do Resende, é do atendimento. Então a funcional, ela está muito ligada, é sempre up-down, ou seja, de cima para baixo. Ah, mas a avaliação que eu faço, que é a avaliação no meu órgão público, o chefe me analisa, eu analiso o chefe e todo mundo se analisa. Aí é a próxima, aí é a 360. Então a funcional, ela tem a ver exatamente com a atribuição de funções. Ela é o output da gestão de pessoas. Ela é o output. E ela serve para analisar a adaptação funcional. Ela serve para analisar se o funcionário se adaptou para aquela função que ele disse que iria exercer. Analisa a adaptação. Funcional. A adaptação no trabalho. Perfeito? Então, toda vez que tiver uma questão de prova, que pergunte, que questione qual é o tipo de avaliação de desempenho, que é o output da gestão de pessoas, que é o output do desempenho, é justamente a funcional. E qual é a quinta e última avaliação de desempenho? Qual é o quinto e último tipo de avaliação de desempenho? É a famosa 360 graus. (360 graus). Qual a conclusão que você chega, meu chapa? 360 graus é todo mundo se avaliar. Então a 360... essa aqui é sempre top-down. É sempre de cima para baixo. É sempre a chefia me avaliando. A 360, todo mundo se avalia. E é uma avaliação de equipe. A chefia analisa o servidor analisa a chefia e os colegas se avaliam. Você já deve ter tido isso na empresa que você trabalha, pública ou privada. Qual que é o clima? Qual que é o sentimento aí da rapaziada? O que está pegando? O que é positivo e o que é negativo? Deu para entender? É exatamente isso. Então a 360, ela analisa a chefia e analisa o colega de trabalho. Eu desenvolvi com você aqui, eu trabalhei com você aqui 5 tipos de avaliação de desempenho, para que elas servem e qual a função. Pesquisa de clima, como o próprio nome diz, serve para analisar se rolou um clima, serve para analisar se a organização, os funcionários e os clientes estão satisfeitos. A próxima avaliação é a escolha forçada, sim ou não? Belo ou latino? Pô, ferrou, né? Eu sou do hardcore. Big Brother ou A Fazenda? Esse tipo de coisa, é direcionada. A incidentes críticos é para você fazer uma pergunta limite, positiva ou negativa, para testar a personalidade do funcionário. E a funcional, aí sim é para analisar o trabalho, e a 360 todo mundo se analisa. Perfeito? Espero que você tenha entendido os tipos de avaliação, entendido a abordagem dos tipos de avaliação. Posteriormente eu vou trabalhar com você os desvios de avaliação, os erros cometidos na avaliação. Perfeito? Obrigado por essa parte.